Nossa primeira atividade será com a professora Lucimere. Tá com tudo pronto aí já? Vou apresentar para a gente? Tudo pronto. Pode ir. Muito obrigado, então, Lucimere, oficialmente, né? Agora a professora Lucimere Bon é nossa parceira já em vários projetos e bancas e júris, e enfim. E é sempre uma satisfação poder ouvi-lo. E hoje, especialmente, é o último dia das nossas atividades deste semestre, nós encerramos. Então, hoje, o pessoal falou, tem que encerrar com chave de ouro, tá bom? Então, o Lucimere está aí para encerrar com chave de ouro. A nossa retomada é lá para agosto, início do nosso segundo semestre, né? Tá bem? Seja muito bem-vinda e você está em casa, sinta-se em casa. Está bem, obrigada professor Dalmo, obrigada aos colegas que me convidaram e obrigada a todos que no último encontro, em vez de fazerem uma coisa mais divertida, como ir fazer um jantar ou assim uma cerveja, um chopinho de fim de semestre, vêm aqui ouvir mais umas palestras e trabalhar mais um bocadinho, não é? Isso é mesmo louvável. E eu acho que vocês devem fazer uma reclamação aí com a administração do programa de pesquisa, que a última sessão não é para trabalhar, a última sessão é para comemorar. Mas pronto, são 3 horas, não é? Então eu prometo que não vou atrapalhar a comemoração das 2 últimas horas. E quero dizer que é sempre um prazer participar com o professor Dalmo, com o Pedro, com o Léo, com os outros colegas, com o André e com os outros colegas com quem a gente tem vindo participar. Eu conheço muitos de vocês, pelo menos pelo nome, dos artigos que a gente foi escrevendo, não é? Ou dos resumos que a gente foi submetendo. E quero dizer que é sempre um prazer, é sempre mesmo um enorme prazer poder contribuir com aquilo que vocês vão fazendo e também de começar a colocar vocês, não é? Eu já tenho o Pedro e o Dalmo, sobretudo, têm entrado nos trabalhos que a gente tem feito cá e a ideia é sempre essa, não é? A gente fazer um percurso simpático, agradável e produtivo, que seja nutrido sempre dos dois lados. Hoje venho falar sobre um tema, como era a última sessão, não é? É um tema que vou deixar assim na verdade não vou conseguir falar de tudo que eu queria, mas vou dar as bases iniciais. Provavelmente vocês vão ficar super cansados e super fartos de me ouvir passar 10 minutos, que é um tema assim um bocado física, um bocado fisiologia, mas pronto. E se houver interesse posteriormente do grupo de avançar nesta temática, eventualmente até de realizarmos alguma coisa em conjunto, posso vir voltar a falar sobre isso e sobre o efeito do exercício físico e dos comportamentos sedentários nessa variável. E eu estou a falar do tema que é a rigidez arterial, que foi uma das variáveis que eu estudei durante o meu doutoramento e é uma das áreas que eu tenho investigado ao longo dos últimos anos. Portanto, não sei se alguém de vocês é do âmbito das cardiovasculares, se alguém de vocês é do âmbito das artérias ou mais da fisiologia, dessa fisiologia cardiovascular. Pode ter alguma facilidade na compreensão destes parâmetros, mas eu também tentei deixar a coisa assim mais simples para que todos consigam acompanhar. Agora, eu não estou a ver-vos aqui ao meu lado, mas assim também. Eu como não vos vejo, quando quiserem falar, por favor, interrompam que eu não vos vejo, portanto, nem vejo a mão levantada e fica mais fácil. Portanto, hoje o que nós vamos falar é da avaliação da rigidez arterial ou da função vascular e como é que, portanto, a gente consegue fazer isso numa perspectiva mais ligada ao desporto e à educação física. E antes de avançarmos propriamente para a questão da avaliação da rigidez arterial, queria fazer uma breve introdução sobre as doenças cardiovasculares, é uma coisa mesmo muito, muito ligeira, e relembrar que, efetivamente, as doenças cardiovasculares
continuam sendo a principal causa de morte a nível global, representando cerca de 31%, não é? Portanto, eu gosto muito desta figurinha, não sei se vocês já tinham visto. Portanto, as causas de morte por cores, não é? E por décadas de vida. E o que vocês podem ver é que as doenças cardiovasculares que têm esse azul acinzentado aqui, representava em 2018 mais ou menos 31%. E esta mortalidade cardiovascular, ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, até a ocorrência da pandemia, estavam a reduzir sistematicamente ou pouco a pouco em alguns países, por causa de uma gestão mais apertada dos fatores de risco cardiovasculares, nomeadamente com maior controle da hipertensão arterial e da dislipidemia. E, portanto, o que leva às doenças cardiovasculares, vocês sabem isso tão bem quanto eu, ou até melhor, é a exposição prolongada a uma série de fatores de risco que se dividem, a grosso modo, em fatores de risco que se modificam e fatores de risco que não são modificados, não é? Que não podem ser modificados. E destes que não podem ser modificados, não é? Destacamos a idade, o sexo, não é? Sendo que os homens têm um risco cardiovascular superior às mulheres, e isto é sobretudo importante até a menopausa, e a história familiar, ou seja, o aspecto genético que também tem esta ação. E do ponto de vista dos fatores modificáveis, são aqueles todos que estão ligados, ou em grande parte ligados ao nosso estilo de vida, e com um destaque aquilo que é a nossa atuação, não é? Que é a inatividade física e, eventualmente, a obesidade e o sobrepeso. E, portanto, a ocorrência de doenças cardiovasculares é a soma desta integração que, pouco a pouco, vai deteriorando o coração, propriamente dito, mas também os vasos, não é? As artérias, sobretudo as artérias, que dão suporte para esse sistema funcionar. Então, as doenças cardiovasculares são as doenças que acometem não apenas o coração, mas todo o sistema arterial que permite que o sangue saia e que chegue ao coração. E, portanto, esta questão das artérias, não é? Que são, relembrando assim muito rapidamente, são os vasos que deixam o coração e que levam o sangue até os mais diferentes e mais distantes tecidos. Essas estruturas, essas artérias, elas acabam por envelhecer. E elas acabam por envelhecer por conta do envelhecimento primário, propriamente dito, mas também pela ocorrência do envelhecimento secundário, que pode ser mais acelerado ou mais lento. E, portanto, quando nós falamos em Early Vascular Aging, é assim que aparece nos artigos, não é? Envelhecimento vascular precoce, nós estamos a falar de uma alteração fenotípica em que as artérias transitam de um fenótipo complacente, ou seja, que se distende e se recolhe, para uma expressão, para um fenótipo mais rígido, uma artéria que é incapaz de se distender. E já vou vos mostrar porque é que essa questão da distensibilidade é assim importante. E, portanto, o Early Vascular Aging, EVA, é um fator cardiovascular novo, não é? E o novo aqui já é relativo, que o novo ele foi descrito como novel em 2013, nós já estamos a 20 anos de distância desse novel, e se relaciona, portanto, com esta perda de capacidade da artéria se distender e voltar ao seu tamanho original sempre que o coração realiza uma sístole ventricular esquerda. Portanto, o coração contrai, deita cá para fora, atira para a artéria aorta um volume enorme de sangue, e a artéria aorta, sobretudo, tem que acomodar este boost, não é? Esta quantidade de sangue que é projetada para dentro de si. E a artéria aorta consegue fazer isso
porque contém proteínas, não é? A elastina e o colagênio, e essas proporções de elastina e colagênio estão mais ou menos equilibradas em artérias que são complacentes, em artérias que são distendíveis, não é? Distensíveis, mas na medida em que o processo do envelhecimento primário e secundário tem o seu percurso, não é? Que eles acontecem, esta expressão de elastina e essa expressão de colagênio são alteradas, com alterações também na matriz celular, que leva com que esta artéria fique mais rígida. E, portanto, na verdade, a rigidez arterial ou o envelhecimento arterial acaba por ser um biomarcador de risco cardiovascular tecidular, é do tecido. E, portanto, acaba por ser um biomarcador de eventos cardiovasculares que é o resultado de vários outros biomarcadores de circulação, como, por exemplo, o PCR, o tabaco, o LDL, ou aquilo que vocês quiserem, porque é a forma como a artéria reage e responde a todos esses insultos a que vai sendo submetida ao longo do processo de envelhecimento. E, portanto, o envelhecimento arterial é um biomarcador de risco cardiovascular que tem sido apontado já há uns anos como um fator de risco independente e que nas calculadoras de risco, por exemplo, da Sociedade Europeia de Hipertensão Arterial, já está incluído para a estratificação do risco cardiovascular. E, portanto, as artérias, ou a árvore arterial, tem duas grandes funções. Primeiro, é servir de trânsito entre o coração e os tecidos, na medida em que o oxigênio e outros nutrientes que viajam junto com o sangue são necessários. E, por outro lado, uma das grandes funções da artéria, ou das artérias, é acomodar, reduzir a tensão arterial imposta pelo ventrículo esquerdo, garantindo que o fluxo de sangue para os tecidos adjacentes seja numa tensão arterial mais baixinha e também com um fluxo de sangue contínuo. E isto é conseguido, eu já vou vos mostrar um vídeo para vocês perceberem isso melhor. Isto é conseguido porque as artérias, desde mais centrais até mais periféricas, elas têm na sua constituição uma proporção muito diferente daquelas suas 3 camadas, não é? Da média, da íntima e da adventícia. Portanto, lembrando que o endotélio vascular ou a íntima são os sensores das artérias, não é? Onde nós alteramos ou não, damos sinais ou não para a artéria se distender ou se recolher, como resposta, por exemplo, à endotelina ou ao óxido nítrico. A camada média, que é esta camada de células musculares lisas, tem essa possibilidade de permitir que a artéria aumente o seu diâmetro e se recolha novamente. Isto é, sobretudo, importante junto ao coração ou nas artérias centrais. Depois, a camada adventícia, não é? Que contém depois aquelas estruturas para a irrigação da própria parede da artéria e para a entrada de sinalizadores nervosos. E esta estrutura, ou a proporção, ou a quantidade destas 3 camadas, ela, como eu disse um bocadinho, é diferente nas artérias centrais, nas artérias musculares e nas arteríolas. E, portanto, se nós observarmos, não é, os vasos que saem do coração, nomeadamente a artéria aorta, ela precisa ter muita elastina, mas também precisa ter muito colagênio. Por um lado, a elastina para a artéria se distender, para acomodar essa pressão arterial tão elevada, e por outro lado, precisa ter o colagênio
para fazer com que essa capacidade de distensão seja limitada para que o vaso não se rompa. E, portanto, quero vos dizer desde já que o processo de aterosclerose é diferente desse processo de arteriosclerose que eu estou aqui a referir. O processo da aterosclerose tem início na íntima, enquanto que o processo de aterosclerose de early vascular aging é um processo que, sobretudo, acomete a camada média das grandes artérias. E, portanto, quando nós olhamos uma artéria central, não é? Nós vemos aqui a íntima média adventícia, e o que acontece é que as artérias precisam ter esse dilatar e depois esse recolher da posição inicial para baixar a tensão arterial que é gerada pelo ventrículo esquerdo. E quando nós observamos em pessoas normotensas, portanto, as pessoas que não têm pressão arterial elevada, e nas pessoas hipertensas, as pessoas que têm hipertensão arterial elevada, nós observamos uma grande heterogeneidade entre a quantidade de elastina e a quantidade de distensibilidade que estes vasos são capazes de produzir desde as artérias centrais até as artérias mais periféricas. E o que se nota é que entre os hipertensos e as pessoas que são normotensas, esta diferença da distensibilidade claramente que é observada mais nos vasos centrais, porque são estes vasos que contêm esta elastina que é responsável por essa distensibilidade. E nós podemos ver que, portanto, por um lado, os vasos centrais têm mais elastina e que vai reduzindo na medida em que a árvore arterial se dirige para a periferia, mas, por outro lado, nós também podemos ver que os hipertensos têm, de forma significativa, menos capacidade de se distender do que as pessoas que não são hipertensas. E, portanto, a hipertensão arterial é o fator de risco determinante para o incremento da rigidez arterial, que é sinônimo de perda de distensibilidade ou de complacência arterial. Gente, eu não consigo vos ver, não sei se vocês já estão a dormir ou não, se está tudo bem, posso continuar, querem interromper? Não, está tudo tranquilo. Está chegando a gente só aqui para assistir, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Ok. Portanto, quando nós temos um sistema arterial, um sistema cardiovascular, digamos, saudável, o padrão acontece a sístole do ventrículo esquerdo, a aorta se distende para acomodar parte do volume de sangue ejetado. Isso quer dizer que quando o sangue entra no sistema, nem todo o sangue sai ao mesmo tempo do sistema. Portanto, há um reservatório criado pela essa distensão da artéria aorta ou dos grandes vasos centrais. E neste mesmo coração saudável, durante a diástole do ventrículo esquerdo, enquanto o ventrículo, portanto, está sendo novamente preenchido com o sangue arterial, a diástole é acompanhada por um regressar da artéria aorta ao seu estado inicial. E, portanto, a artéria aorta vai voltando ao seu valor inicial, ao seu diâmetro inicial, e este regressar vai projetar, vai squeeze, vai empurrar o sangue arterial remanescente para a periferia. E isto significa que, com uma aorta que se distende, que se recolhe durante a diástole ventricular esquerda, o fluxo de sangue para a periferia, e quando eu digo para a periferia, vocês têm que pensar em órgãos como o cérebro, como os rins e até como o miocárdio. Este fluxo de sangue para estes tecidos, ele é contínuo e a baixa pressão. E do ponto de vista do ventrículo esquerdo, não há um incremento importante de tensão arterial. Em contrapartida, quando nós pensamos num sistema que tem early vascular aging, o que é observado é que a capacidade da aorta se distender é reduzida
Logo, não consegue acomodar todo o volume de sangue que é ejetado. E quer dizer que grande parte do sangue que entra imediatamente tem que sair deste vaso. E durante a diástole ventricular esquerda, obviamente que a aorta volta ao seu estado inicial, empurrando aquele restinho de sangue que ainda estava, mas esta capacidade se encontra bastante reduzida. E qual é a consequência disso? Um fluxo de sangue que é pulsátil, ou seja, acontece e deixa de acontecer para os órgãos e tecidos como cérebro, rins e miocárdio, e há um incremento adicional de tensão arterial sistólica, que eu já vou explicar porque é que isso acontece, e uma redução da tensão arterial diastólica. E, portanto, em artérias elásticas, o fenômeno é esse apresentado nesta imagem da esquerda, sístole, distensibilidade da aorta e vai saindo sangue cá à frente. Diástole, o sangue continua a sair porque a artéria aorta está a voltar ao seu tamanho inicial. Em artérias rígidas, o sangue que entra é o sangue que sai, a capacidade dessas artérias se distenderem é muito reduzida, fazendo com que exista um aumento da tensão arterial sistólica, um aumento da pressão de pulso, que é a diferença entre a sistólica e a diastólica, com, não é, uma consequente redução do fluxo sanguíneo durante a diástole, durante a diástole ventricular. Então, quando nós falamos em artéria rígida, estamos a falar desta perda de capacidade de acomodar a tensão arterial e a perda da capacidade de garantir um fluxo para a periferia contínuo e a baixas pressões. E este fluxo pulsátil ele é altamente lesivo para os capilares de todos os órgãos do corpo humano e leva à ocorrência de condições como, eventualmente, um evento cerebrovascular, como, eventualmente, uma remodelação do ventrículo esquerdo, com uma predisposição maior para a ocorrência de doença das artérias coronárias, e também vai lesionando, vai ferindo, vai agredindo as paredes renais. E eu acho que este vídeo é bastante elucidativo daquilo que acontece. Portanto, um vaso rígido, em que há sístole do coração e quando entra o sangue sai, neste caso a água, que é bem diferente de uma artéria elástica, em que a pressão é muito mais baixa e vocês estão a ver que o fluxo de sangue é sempre contínuo, não é? Eu vou colocar mais uma vez porque eu acho que isso aqui tem a capacidade de resumir todo o que eu vim até aqui a dizer. Portanto, artéria rígida, com perda de elastina e aumento de colagênio, e uma artéria elástica. Não é? E vocês veem que este tipo de fluxo é francamente muito menos agressivo, nem chega a tocar esta parede de vidro que estava. E quero só, desculpem lá vos mostrar de novo, esta parede representa os órgãos, não é? O cérebro, os rins, o miocárdio, e vocês podem ver como efetivamente esta pressão é maior. Eu queria conseguir vos ver. Acho que eu consigo ver agora, não consigo? Até para quebrar aqui um pouco o ritmo, que eu me sinto muito sozinha a falar aqui para o ecrã, sem ver ninguém, sem ver se as pessoas estão a dormir. E queria só vos dar uma nota interessante de uns estudos que têm mostrado, por exemplo, que as doenças neurodegenerativas major, como doença de Alzheimer ou demência pré-frontal, é um conjunto muito alargado de condições ou de patologias que podem levar a esta ocorrência, mas a existência hoje em dia da demência vascular, que é esta relacionada com a exposição prolongada dos fatores de risco, tem vindo a aumentar de forma bastante importante e há estudos que mostram que a rigidez arterial está
por assim dizer, ligada a este processo de demência. Ok. Então, outro fenômeno que eu quero discutir aqui com vocês é que sempre, isto é física, não é? A toda ação há uma reação de igual magnitude, na mesma direção, mas em sentido contrário. E, portanto, quando o ventrículo esquerdo ejeta o sangue, ele gera uma força. Esta força é sentida na parede das artérias e gera uma onda que é uma onda incidente, uma onda que vai do coração para a periferia. Só que todas as vezes que as artérias se bifurcam, e isso acontece N vezes ao longo da árvore arterial, vão sendo encontrados pontos de divisão, de bifurcação. E todas as vezes que existe um ponto de divisão, é gerada uma onda refletida, uma onda reflexa, que regressa da periferia para o coração. E, portanto, quando nós temos vasos stiff, vasos rígidos, a velocidade de propagação desta onda para diante é de maior magnitude, logo, o regresso da onda refletida também é de maior magnitude. E um modelo, digamos, de resumo destas ondas refletidas diz que, portanto, há uma onda que atinge depois, uma onda reversa que atinge o coração e que a magnitude desta onda é tão grande quanto a onda incidente. E o momento em que esta onda finalmente atinge o coração, acrescenta ao coração mais força, mais pressão. E, portanto, as ondas refletidas agridem igualmente o coração e dificultam a reperfusão e a oxigenação de todo o tecido cardíaco. E, portanto, quando nós temos um sistema elástico, nós sabemos que acontece a sístole ventricular, com um aumento importante da tensão arterial, e essa tensão depois ela reduz. Neste momento aqui é quando a válvula semilunar aórtica fecha, não é? Encerrada, e há uma onda ligeira que se cria aqui, no momento em que o ventrículo está em diástole. E, portanto, seria esta segunda onda aqui que representaria o acrescente, ou seja, a onda refletida da periferia para o centro. E, portanto, há modelos que assumem que o momento em que esta onda atinge o coração é crucial no aumento do risco cardiovascular. Se essa onda refletida atingir o coração enquanto este se encontra em diástole, o ventrículo esquerdo se encontra em diástole, essa onda não causa maiores danos, mas causa danos quando atinge o coração, quando este ainda se encontra em sístole ventricular esquerda. Ou seja, a pressão sistólica inicial é acrescida uma pressão da onda que regressa ao coração. E, portanto, são aspectos importantes que há que considerar e que, obviamente, têm implicações do ponto de vista da hemodinâmica e da perfusão que os órgãos e os tecidos podem ter. E, portanto, relembrando, não é? Isto seria a onda de pressão gerada pela tensão arterial sistólica. Esta pressão de aumentação aqui é a pressão acrescida do sistema, não é? Esta pressão augmentation pressure é a diferença entre este pico menos este pico, e isso é medido. Aqui temos depois uma redução da tensão arterial com o nó dicrótico que encerra a válvula semilunar aórtica e a pressão depois vai sendo reduzida. E este tracejado aqui, obviamente que é um tracejado de uma pessoa que já tem algum envelhecimento vascular,
porque nós conseguimos observar que há uma pressão decrescente, há uma pressão de aumentação. E portanto, este gráfico que eu vos mostro aqui, ele é um gráfico que se encontra aqui, não é? E vocês poderiam ver que a pressão inicial da tensão arterial sistólica da onda que anda para frente seria de mais ou menos 120 milímetros de mercúrio, mas à qual se soma outros 20, quase 20 de pressão de retorno, não é? Causando, portanto, um estresse adicional no ventrículo esquerdo. E que é francamente diferente deste outro padrão, em que as ondas da tensão sistólica e da tensão decrescente da onda refletida não são somadas uma à outra. E, portanto, isto seria um característico de uma pessoa jovem, sem hipertensão arterial, e isso aqui é característico de uma pessoa mais velha e com a agregação de fatores de risco. E, portanto, queria-vos mostrar aqui, isso é um teste que nós realizamos, na verdade fui eu que fiz esse teste, já tem alguns anos, foi em Viana do Castelo, com uma pessoa do sexo masculino e que tinha 26 anos. E, portanto, nós conseguimos, através da obtenção destas ondas periféricas e que se medem através de um tonômetro que se põe assim aqui no pulso, derivar uma onda resposta, não é? A soma dessas 10 ondas resulta nesta onda através de um algoritmo que o equipamento contém e que depois permite estimar, e volto a dizer, é estimar, não é medir, não é? Isto é sempre subjetivo, é objetivo, mas tem sempre um erro importante associado. Estimar qual é o valor da tensão arterial sistólica, da tensão arterial diastólica a nível aórtico, com base em quê? Nessas respostas dessas ondas e na tensão arterial periférica, que é aquela medida no braço através dos esfigmomanômetros, que é nosso conhecido. E, portanto, é expectável, sim, que a nível aórtico a pressão sistólica seja francamente menor, porque as artérias de um jovem são, obviamente, muito mais elásticas. Então, aqui, o buffering, a capacidade de cushioning, de amortecer este pulso enorme do ventrículo esquerdo é francamente importante. E o aparelho depois também me dá outros indicadores, que é a pressão da aumentação e o índice da aumentação, que são outras variáveis que o programa deriva. E vocês podem ver que esta onda, de uma pessoa de sexo masculino de 26 anos, é francamente diferente desta onda, não é? E que a capacidade de amortecimento desta pessoa, que era de cerca de 26 mais 2, de 28 milímetros de mercúrio, reduz para 10. E, portanto, a capacidade de amortecimento reduz e a pressão da aumentação aumenta de forma muito importante, porque a onda de regresso chega ao coração quando esse se encontra em sístole. Ok? E, portanto, essas alterações hemodinâmicas, elas têm consequências a nível cardíaco, elas têm consequências também nos órgãos. A nível cardíaco, uma pressão que se soma à tensão arterial sistólica implica sistólica mais pressão, um aumento da tensão arterial sistólica. Por outro lado, se esta onda que atinge o coração tivesse que chegar, supostamente deveria chegar na diástole, mas chega na sístole, significa que a tensão arterial diastólica acaba por reduzir. E, portanto, estas pessoas com early vascular aging têm um valor de tensão arterial diastólico mais baixo. E a pressão de pulso, que é a diferença entre a máxima e a mínima, acaba por ser mais elevado. O coração acaba por perder tempo de perfusão, e perder tempo de perfusão significa perda da capacidade do seu tecido ser oxigenado,
e leva também a uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, caracterizada depois em condições como, por exemplo, a insuficiência cardíaca. Do ponto de vista dos tecidos, há um aumento de um fluxo pulsátil, não é? Tem sangue, deixa de ter, tem sangue, deixa de ter, como é aquele caso do vídeo que eu vos mostrei. E esse sangue, ele pulsa a uma tensão mais elevada e uma velocidade mais elevada, comprometendo, obviamente, também a capacidade dos tecidos serem oxigenados e levando à lesão do órgão-alvo. E que órgãos são lesionados? Cérebro, miocárdio e rins. E, do ponto de vista das artérias, isto não é um processo que é estanque, ou seja, que ele acontece e deixa de acontecer, não, ele é um processo em constante presença, não é? É sempre muito dinâmico, e ele é progressivo, portanto, há mais mais colágeno a ser depositado, há mais fratura das moléculas de elastina, há uma hipertrofia das células musculares lisas para conter estas pressões e há um depósito de cálcio no interior destes vasos. Simultaneamente, há uma disfunção do endotélio vascular que, obviamente, vai levar uma incapacidade desse vaso se distender como deve ser e vai acabar por aumentar o diâmetro do vaso. Há uma condição, a hipertensão, que se chama hipertensão arterial sistólica isolada, que é exatamente esta, caracterizada por um aumento da tensão arterial sistólica, uma diminuição da diastólica, sobretudo prevalente entre as pessoas mais velhas. Isto aqui é só para vos deixar uma indicação de que nós não sabemos aonde isso tudo começa. Será que a primeira coisa é um insulto do endotélio vascular causado pelo tabaco, causado pelo LDL, que leva a alterações nos sensores, não é? No endotélio vascular, que pode, de repente, causar uma perturbação na expressão do óxido nítrico? Ou será que há alterações dentro das paredes dos vasos que pode dar início a esse processo de aumento da produção de colagênio e aumento do depósito de cálcio? Ou será que aumentos da tensão arterial sistólica por hiperativação do sistema nervoso autonômico pode, de repente, causar estresses químicos e mecânicos que podem levar a este processo todo? Então, isto para vos dizer o quê? Nós não sabemos o que é que vem primeiro, não é? O ovo ou a galinha. O que nós sabemos é que esse processo, ele é um processo em constante evolução e que ele coexiste com outras condições como a aterosclerose. E isto, portanto, isto é somar a desgraça com a tragédia, não é? E, portanto, é um processo bastante complexo e muito perigoso. Bem, isso é tudo muito bonito, mas como é que se mede? Como é que a gente consegue determinar a rigidez das artérias? E, obviamente, que o gold standard do gold standard seria conseguirmos fazer medidas invasivas e fazem-se esse tipo de medidas na ocorrência na realização das cirurgias ou na revascularização das artérias coronárias, quando há um evento cardiovascular, por exemplo. Mas nós, na nossa prática, nós não conseguimos medir isso de forma invasiva. E, portanto, há formas não invasivas de se medir a rigidez arterial. E esta avaliação da rigidez arterial, ela pode ser feita do ponto de vista sistémico, não é? Com modelos de circulação. E na Universidade de Brunel é brutal, é a Faculdade de Engenharia, que eles construíram todo um sistema e que permite estimar vários indicadores com propriedades quer do sangue, quer do sistema, quer do coração, umas coisas completamente fora da caixa. Depois também há medidas, e que nós não usamos, não é? Essas sistémicas nós não usamos, e depois também tem as medidas por regiões, e neste aspecto, as medidas regionais
requerem avaliação em 2 pontos distintos dessa árvore arterial. E depois tem as medidas locais, como a distensibilidade da artéria carotídea, que é utilizada muitas vezes e que vocês já devem ter ouvido falar. Eu ando muito nas medidas regionais e já vos vou mostrar os métodos que nós usamos. Portanto, a rigidez arterial regional, vocês têm aqui diferentes métodos. Eu costumo usar o esfigmocore, através da tonometria, e o pop meter. Já quero vos dizer que eu tenho um pop meter que é meu da Lucimer, e portanto a Lucimer pode mandar pelo correio, se alguém quiser recolher dados através dessa técnica, que é uma coisa muito, muito simples. E depois há também as medidas de rigidez local com ecografia, ressonância magnética e com ecotracking. Bem, quando nós avaliamos rigidez arterial, nós temos que pensar que os vasos de maior interesse, sem dúvida nenhuma, são aqueles grandes vasos elásticos que têm a capacidade ou a função de descer, não é? De acomodar a tensão arterial. E, por isso, medir a rigidez arterial da aorta ou da aorta torácica é efetivamente muito importante, porque é este o vaso que tende a ficar mais duro, mais endurecido. E, efetivamente, a velocidade de onda de pulso aórtica, e velocidade de onda de pulso é uma medida muito importante da rigidez arterial, tem-se mostrado, ou já se mostrou, como um preditor independente de eventos cardiovasculares e de mortalidade cardiovascular em diferentes populações. Mas nós não podemos esquecer que há outros vasos que também podem ser interessantes e têm interesse, como, por exemplo, o braço e o antebraço, não é? Afinal, é o local onde a gente mede a tensão arterial periférica através do esfigmomanômetro. E depois nós não podemos esquecer, por exemplo, que as artérias dos membros inferiores são locais muito propícios a desenvolver aterosclerose. E que, por exemplo, a rigidez local da artéria carotídea é um local clássico de ocorrência também da aterosclerose. E, portanto, embora a gente ande muito aqui na artéria aorta, nós não podemos esquecer da importância que esses outros vasos também têm. E, portanto, quando nós falamos em medidas regionais e quando nós falamos na artéria aorta, o grande método não invasivo é a velocidade de onda carótida femoral. Portanto, é quanto tempo leva o pulso, a distensão da artéria, que é o pulso, a viajar do coração para a artéria carótida e do coração para a artéria femoral. E, portanto, essa medida é apontada desde 2006 como sendo dos métodos não invasivos aquele que é o gold standard. E, portanto, deixem-me fazer aqui uma brincadeira convosco. Onde é que vocês andam? Vocês andam aqui. Está tudo aqui. Então, o que eu queria vos pedir agora é um exercício para vocês sentirem o que é a velocidade da onda de pulso. Portanto, eu queria que vocês colocassem os dois dedos sobre a artéria carotídea, que tentassem sentir o vosso pulso carotídeo. E depois, com os outros 2 dedos, não é? O indicador e o médio, que colocassem na mão que está no pulso carotídeo o pulso radial. Portanto, eu quero que vocês sintam, ao mesmo tempo, a ocorrência do pulso carotídeo e do pulso radial. O Pedro não está fazendo, vai levar um raspanete. A sua imagem aqui travou para mim, eu só consegui ver essa. E já destravou, já está a dar? Ainda não. Ainda não.
Portanto, tem que colocar os dois ao mesmo tempo. O carotídeo e o radial. Pedro. Aqui, Eu ó. não estou vendo, tá travado também, professor, a imagem do senhor. Então sai e entra de novo. Vai ser o jeito. Já volto. Ora bem, bate ao mesmo tempo, não bate ao mesmo tempo, conseguem sentir? E bate ao mesmo tempo? É quase ao mesmo tempo. A Lisa Mazoneto não tem o áudio ligado. É quase o mesmo tempo. Mas é ao mesmo tempo? Quase. Parece que é numa sequência. O meu é assim, É ó. uma sequência, não é? Dalmo, bate ao mesmo tempo as tuas? Olha aqui, ó. Tudo ao mesmo tempo? Não. Não, olha aqui. Você está sabendo? Sim. Ligeiramente diferente. Exato. Então, assim, aquelas pessoas que têm um bater mais espaçado são aquelas pessoas que têm melhor saúde cardiovascular, porque significa que a artéria aorta consegue acomodar o fluxo de sangue e amortecer esse sangue ao longo da árvore arterial. E depois, assim, bem, o que a gente mediu agora? Velocidade de onda do pulso, carótida, radial. Mas nós podemos medir a velocidade de onda do pulso, carótida, femoral. E, portanto, nós podemos colocar, não é, sentir o nosso pulso na carótida e sentir o nosso pulso a nível femoral e perceber como é ou qual é o intervalo entre esses pulsos. Certo? Então, a velocidade de onda de pulso, carótida femoral, é um indicador de velocidade de onda de pulso entre a carótida e a artéria femoral. Certo? E é sobre isso agora que eu queria falar. Deixem-me só vos dizer, essas brincadeiras são engraçadas. Se vocês tiverem, por exemplo, uma pessoa mais velha, podem colocar ou tentar observar. Claro que é difícil, vocês não conseguem determinar o tempo, porque o tempo são milliseconds. É de facto um tempo muito rápido. Mas podem pegar uma criança ou uma pessoa mais jovem e uma pessoa mais velha e repararem como isso efetivamente é diferente, é variável ao longo do processo de envelhecimento. Tá? Ora bem. Junto, assim, O Dalmo está a dizer que bate tudo ao mesmo tempo, Dalmo. Não. Está fechado. Não. Estás ouvindo? Estou a ouvir. Então, o meu era para estar junto. Era para estar junto, o meu. Só que está um pouquinho... Eu percebi um pouquinho separado. Quer dizer, teoricamente era para ser o contrário. Eles eram para estar bem separado e o meu batendo junto, não é? Eles, depende, se eles forem saudáveis, se forem mais novos. E tu também depende. Se tu não tiveres agregação de fatores de risco e tiveres aqui um estilo de vida ajustado, ok, o envelhecimento primário dita um aumento do stiffness, mas não significa que não possas ter valores de umas artérias aí mais rejuvenescidas, percebes? Então já resolveu a questão. Então a questão mesmo é etária, porque aqui eu sou o mais jovem de todos. Exatamente. Resumindo e concluindo, chegamos aqui a esta conclusão. Mas é curioso porque há pessoas que têm mais idade e que podem ter agregação de fatores de risco e às vezes apresentam valores de rigidez arterial normais. E essas pessoas são chamadas como a supernova. E é um grupo de estudo também que há que perceber porque é que o supernova acontece, porque é que há pessoas que, com a idade, com os fatores de risco,
apresentam ou continuam a apresentar funções vasculares normais e não apresentam rigidez arterial. Lucimere, posso fazer uma pergunta? Claro. Por exemplo, eu tenho uma vascularização boa. Como um sintoma que eu tenho por exemplo, dificilmente eu tenho as mãos frias, as extremidades frias. Então, extremidades frias também é um indicador de uma vascularização não tão eficiente, correto? Nós aqui estamos a falar mais de função arterial do que venosa. Certo. E eu aqui, Dalmo, eu não te sei dizer se os membros frios, sim, quanto mais quentinho, mais sangue está a chegar, não é? Portanto, supostamente, melhores indicadores de vascularização, sim. Certo. E com isso, então, é exatamente essa relação, isso não pode ser já um indicador, por exemplo, nas suas coletas, nunca chegou a fazer esse tipo de observação? Não. Mas um dos métodos, esse que eu disse que eu podia vos enviar correio para vocês, se quiserem estudar, se quiserem recolher dados, esse método que é o de plastomografia, ele requer que os segmentos estejam um pouco, que antes de fazer o teste, que a gente mexa um bocadinho os pés e as mãos, justamente para aumentar o fluxo sanguíneo, para se conseguir fazer o teste, porque senão às vezes está tão obstruído, não é? Que pode não, tão ocluído, que não tem pulso significativo e que permita fazer a medição. Certo. Mas a gente não... E eu desconheço, mas também nunca pesquisei sobre isso, não é? Dos membros serem mais frios ou mais aquecidos, mais quentes, mas também é mais uma ideia para mais um estudo. Sim. A minha mulher é um ano mais jovem do que eu. E a gente percebe, por exemplo, ela sempre tem as extremidades mais frias. Ela geralmente tem mais frio e tal, e coisa e tal, que já é mais típico das mulheres mesmo. Mas eu lembro que desde quando eu era jovem, eu conseguia, por exemplo, quando fazia auscultação, mesmo em algumas regiões, conseguia perceber aquele fluxo bem forte, aquela pancada mesmo, sabe? E depois nas periferias, mais periférico, não sentias tanto? Na idade que eu estou, mais na periferia já passa a ser um pouco mais difícil. Mas ainda assim, eu acredito que tem uma boa vascularização. Pois. Eu confesso, e posso aqui, desculpem lá, tem sempre aqui alguém agora a passar à frente para trás, desculpem. Mas faz parte da brincadeira, não é? Anima sempre a sessão. Já está de roupa, já está bom. Exato. Mas desculpem perder o raciocínio, mas eu, Dalma, efetivamente, eu não conheço, mas também nunca procurei e nem vejo como covariável ou como variável de interesse essa questão da temperatura dos membros. Certo. Mas fica a dica, não é? Curiosidade só. Ok, então posso continuar? Queria perguntar sobre o POP. Acho que estou aqui. Professora, então, mais uma pergunta, pode ser? Eu não percebi. Mais uma pergunta, pode ser? Claro que sim, desculpem, deixem-me ver onde é que vocês estão. Só um segundo. Professora, está dando para ouvir? Boa tarde, professora, está dando para ouvir? Olá, boa tarde. É sobre aquele pop meter que a senhora falou que tinha, ele funciona nesse mesmo sentido? Ele mede a velocidade do pulso? É isso mesmo? Portanto, ele é finger to toe. Ele é dedo da mão, eu já vou vos mostrar, a dedo do pé. E ele é curioso porque ele tem umas correlações, já foi validado já foi validado tanto contra métodos invasivos e contra métodos não invasivos, e ele se mantém muito, muito bem.
Portanto, ele tem valores de correlação e de agreement bastante interessantes. E por que isto é uma história engraçada, não é? Durante o meu doutoramento, eu fiz um intercâmbio fiz um programa Erasmus universitário, não sei o quê, no Hospital Georges Pompidou, em Paris, que é um dos grandes motores dessa questão da rigidez arterial. E na altura estavam a desenvolver essa tecnologia e um dos miúdos um dos estudantes que estava atrás disso, depois acabou por vir nos visitar cá no Porto e me deu um aparelho, não é? Uma vez que eu quando estive em Paris, fui parte da amostra do doutoramento dele, da população adulta. E ele deu-me um aparelho e eu já entretanto, fiz uma tese de mestrado, ainda não saiu nada daquilo. Recolhi dados com pessoas com demência para fazer a validação em pessoas com demência e, entretanto, meteu-se a Covid e o mundo ficou parado, não é? Mas, sim, ele mede velocidade de onda de pulso, finger to toe, dedo da mão até o dedo do pé. E está bem correlacionado com o Sphygmocore, que é o gold standard. Tá certo, professora. Obrigado. Sai barato esse equipamento, será? 8.000 euros. Ui, Baratinho. Portanto, foi uma prenda, eu acho que foi a melhor prenda o melhor presente, prenda sou eu, não é? Gaúcha que é prenda. Foi o presente mais caro que alguém um dia me deu. E o software é super fácil de operacionalizar. Legal. Então, só um segundo. Vamos aqui voltar. Desculpem lá. Acho que já está. E, portanto, nós lembramos sempre, não é, que essa questão, a velocidade, ela não acontece só a nível central, ela viaja ao longo da árvore arterial, ela é propagada ao longo de toda a árvore arterial. E, por isso, que a rigidez das grandes artérias pode ser medida entre diferentes percursos, não é? Pode ser finger to toe, pode ser carótida radial, pode ser carótida femoral e, portanto, não é que quando vocês, eu não sei se não vos acontece às vezes, mas mesmo quando vocês estão assim com as mãos, eu é que se calhar sou mais sensível a isso, consigo sentir às vezes o pulso, a onda de pulso entre essas terminações arteriais e sei lá, às vezes dormindo não, porque aí não se sente nada, não é? Mas nas insónias eu começo a pensar nos pulsos e tento tentar senti-los e de facto há imensos pulsos para além desses mais habituais que a gente sente, não é? Que é a carótida e que é a radial. E portanto, quando nós medimos a velocidade de onda de pulso carótida femoral, nós estamos a medir a pressão, a onda de pressão a nível da artéria carótida e a nível da artéria femoral. E este método, ele pressupõe determinar, quantificar o tempo de trânsito, ou não tempo de trânsito, o tempo de trânsito ou o tempo de atraso desta onda entre estes dois locais. Eu já vou explicar isso melhor. Portanto, nós temos esta onda, que é a onda carótida, e esta onda, que é a onda femoral. E o que a gente quer observar é o tempo de diferença que existe entre o pé desta onda aqui e o pé desta onda aqui. E, portanto, velocidade pressupõe uma distância e pressupõe um tempo, não é? Então, o tempo, a unidade de tempo da equação é obtida através do tempo que leva entre o pé da onda carotídea até ao pé da onda femoral. E, obviamente, que esse tempo, como vocês viram, não é? Ele é um tempo que é muito rápido e quanto mais rápido for, significa que mais rígida está a artéria. E é algo que, para ser medido de forma precisa, é bastante difícil.
E nós costumamos dizer que o Carotid Femoral Pulse Wave Velocity através do esfigmocore, que é o aparelho que nós temos aqui no CFL, ele é um método pé a pé de onda, foot to foot. E é mesmo assim que se diz. Portanto, mede-se o tempo de trânsito com base em algoritmos, que é para determinar o ponto inicial que a onda começa a subir, e a diferença com a onda R do ECG. Mas já vou voltar a isso de novo. Portanto, lembrem-se, na PWV, carótida femoral Pulse Wave Velocity, o TT é o Transit Time, o tempo de trânsito entre este momento e este momento. Ok? E depois, nós, numa equação de velocidade, ainda temos que determinar uma distância. E que distância é essa? É a distância entre esses dois pontos em que vamos fazer ou obter as medições. Neste caso, é pegar uma fita métrica, colocar exatamente em cima do pulso carotídeo, levar até o pulso femoral e ver quantos metros é que essa distância tem. E, portanto, reparem, se nós medirmos neste ponto aqui o pulso carotídeo e neste ponto aqui o pulso femoral, eu não estou a pegar apenas a aorta abdominal. Já estou a pegar uma parte da carótida e uma parte da femoral. Isto significa que eu tenho um erro se eu quiser entender apenas o valor da rigidez arterial da aorta abdominal. E por isso que eu corrijo essa distância por um coeficiente de 0,8. Então, se eu tiver 1 metro daqui até aqui, o que eu introduzo no programa é 80 centímetros, porque eu tenho que excluir este tamanho do centro até a carótida e esse tamanho do final da aorta até o pulso femoral, certo? E, portanto, isto é um detalhe bem importante para quem faz a velocidade de onda do pulso carótida femoral através deste método, sabendo, não é, que tem essa necessidade de fazer esta correção. Depois, há 2 equipamentos mais famosos na avaliação da velocidade de onda de pulso carótida femoral. Um deles é o Complier e outro deles é o Sphygmocore. Nós, cá no CFL, usamos o Sphygmocore. E eles são diferentes. Eles são diferentes porque o Complier é um transdutor mecânico e o Sphygmocore é um tonômetro. E um tonômetro é um equipamento, não sei se vocês já foram ao oftalmologista, mas há uma forma de nós medirmos a tensão, a pressão ocular, não é? E o tonômetro é exatamente uma célula tão sensível que é exatamente igual a essas que medem a tensão intraocular. E, portanto, eles são diferentes na sua forma de obtenção das ondas e eles são também diferentes na forma como as medidas são obtidas. Enquanto que no tonômetro nós usamos ou medimos primeiro a carótida e depois a femoral, de forma sucessiva. No Complier, nos mais antigos, essas 2 ondas, esses 2 pulsos, eram obtidos simultaneamente. Não me perguntem porquê, a precisão do Complier não é assim tão boa como a precisão do Sphygmocore, mas continua sendo um método bastante usado e com bastante validade. Para além disso, o Complier ele é bastante mais desconfortável do que o Sphygmocore, porque o Complier essa pinça que vocês estão vendo aqui fica à volta do pescoço a fazer assim exatamente uma pinça, uma espécie de um garrote, e no Sphygmocore e simultaneamente coloca-se esse outro dedal aqui em cima do outro pulso de interesse.
E do Sigmocore é esta maquineta aqui, que a gente pega essa caneta e coloca em cima das artérias. Então aqui vocês estão a ver o complier, tem a pinça colocada exatamente em cima da artéria carótida e com a mão a avaliar o pulso femoral. Durante esta avaliação a pessoa não pode mexer, isto aqui aperta bastante, é assim um bocado desconfortável. No Sigmocore, portanto, é a caneta que é colocada inicialmente sobre a carótide, depois sobre a femoral. E ao mesmo tempo que se faz, que se computam ou que se obtêm estas medidas, essas ondas, é feito um ECG, porque é necessário localizar a onda R, que é a despolarização do ventrículo esquerdo, e este momento da onda R é usado para calcular depois o tempo entre o pé da onda femoral e o pé da onda carotídea. Mas estas medidas são bem difíceis de serem obtidas. É preciso treinar muitas horas para se conseguir colocar este tonômetro de forma precisa e para se obter estas ondas como vocês veem aqui. E mais recentemente a Sigmocore lançou um outro modelo em que apenas o tonômetro é aplicado no pulso carotídeo e há um manguito, um cuff, que consegue medir o pulso femoral mais distal do que no outro método, e parece que esse equipamento aqui não faculta medidas tão precisas como este da caneta na virilha e da caneta no pescoço. E, portanto, vocês estão a ver aqui de novo, não é, a colocação do tonômetro a nível do pulso carotídeo. E há uma série aqui vocês estão a ver de novo o processo, não é? Aqui a colocação da fita métrica, aqui vocês já podem entender que há muitos erros, sobretudo com o tecido mamário nas mulheres e a questão da obesidade, de conseguir colocar exatamente a fita métrica nos pontos precisos e depois, sobretudo, se nós fizermos medidas repetidas, de assumirmos sempre a mesma medida, e por isso a medição da distância no Sigmocore é efetivamente a grande problemática. E aqui vocês veem um output, também foi uma medida que eu obtive, que não é o tempo que leva desde a despolarização do ventrículo esquerdo até o pé da onda carotídea, o tempo que leva despolarização do ventrículo esquerdo, pé da onda carotídea, são necessárias 10 ondas válidas, e faz-se uma média e o desvio padrão destas medidas unitárias de tempo da despolarização até o pé da onda, e a diferença depois do tempo da despolarização do ventrículo esquerdo até o pé da onda femoral. E como vocês podem ver, este tempo aqui, não é? A média destes tempos da femoral são mais compridos, mais longos, são maiores do que o tempo até chegar à artéria carotídea. E, portanto, o que o Sigmocore faz depois é uma diferença do ECG para femoral menos ECG carotídeo, e divide-se esse tempo pela distância que é introduzida no software, ok? Depois, é um problema, porque uma medição com o Sigmocore implica pelo menos 30 minutos com cada um dos sujeitos, porque é preciso o sujeito avaliado chegar, descansar, é preciso medir a distância e também medir a tensão arterial pelo menos 3 vezes, e depois realizar pelo menos 3 medidas para garantir que nós tenhamos uma medida válida. É preciso controlar muito bem a questão da temperatura, o tempo de descanso. Se fizermos medidas repetidas, é importante as pessoas terem o mesmo horário de avaliações sempre, por causa da questão do ritmo circadiano e também da alimentação.
Antes da avaliação, 3 horas sem comer, 3 horas sem fumar. Pronto, depois há aqui uma série de pressupostos que devem ser cumpridos e lembrar que esta avaliação ela não é válida para quem tem arritmia cardíaca, porque, obviamente, a variabilidade entre as polarizações do ventrículo esquerdo são bastante grandes. E já existem valores de referência de rigidez arterial para a população adulta, não existe para populações mais jovens, por motivos óbvios, não é? Porque as artérias são elásticas, e este estudo é bastante famoso, bastante citado, e o que nós, se observarmos, estes valores aqui nós não usamos, mas é a partir dos 30 anos, mais ou menos 7, a partir dos 40, 7,5, a partir dos 60, 9,5, a partir dos 70 anos, 11. E o valor que tem sido apontado como ponto de corte para risco de mortalidade e evento cardiovascular é o valor de 10 metros por segundo. Portanto, a partir de 10 é entendido como a presença de fator de risco cardiovascular. E esta medida de rigidez arterial, ela tem tido a capacidade de melhorar as calculadoras de risco de forma significativa, embora o seu custo, a sua praticidade, a sua facilidade de medida acabam por dificultar a inclusão desta técnica na determinação do risco cardiovascular. Em contextos clínicos, como nos postos de saúde, ou nas UPAs, ou nos próprios hospitais. E com base nessa questão dessa dificuldade que é o procedimento da rigidez arterial pelo esfigmocore, desenvolveu-se o finger-to-toe method, não é? O dedo a dedo, através da tecnologia chamada PopMeter, que usa a Pleste, eu nunca sei dizer isso em português, eu peço-vos desculpa, mas, portanto, se alguém quiser traduzir isso, eu agradeço. Portanto, são sensores de plestomografia e que é colocado, deixa eu ver aqui a imagem, na mão do sujeito e no pé do sujeito, e a partir daqui nada mais é feito. Vocês têm aqui um pequeno vídeo a demonstrar. Esse é o Stéphane Laurent, com quem eu trabalhei em Paris. Portanto, coloca-se o sensor no dedo da mão, do pé. Esse é o Hassan, que me deu o equipamento. E a partir daqui, nada mais é feito. E, portanto, são necessários apenas 10, 15 segundos para se conseguir garantir a recolha dos pulsos. E, portanto, estão a ver, as ondas são rapidamente garantidas. Só vou mostrar de novo. É só colocar no dedo, da mão e do pé, ok? E as medidas são derivadas sem ter que recorrer àquela questão, desculpem, estava andando para trás, de ter ou o complier ou o esfigmocore com a caneta em cima das artérias. E, portanto, este método ele já se encontra validado, apresenta uma correlação aceitável contra o esfigmocore. Não vou meter nesses estudos, mas quero vos dizer que ele é independente daquilo que é o erro do operador, porque não é necessário fazer treino. As medidas são simultâneas, não é? Portanto, o mesmo pulso é usado para derivar as duas medidas e, efetivamente, ele tem-se mostrado, comparativamente aos valores de referência, bastante similares e, por isso, tem sido encorajada a utilização ou a sua aplicação na avaliação da rigidez arterial. E depois, há medidas regionais, e vocês já sabem, não é?
que é através do Doppler ou do ecodoppler, de procurar a distensibilidade da artéria carotídea, mas obviamente que essa medida obtida nestes testes depois também se correlaciona muito bem com a rigidez arterial, com a pulse wave velocity, só que obviamente o eco-tracking implica equipamentos caros, pessoal treinado, e obviamente dá outros indicadores, e nós podemos observar as placas de aterosclerose, não é? Que é outra condição que pode ser subjacente, simultânea a essa questão. Isso não é don't miss next session, não é nesta sexta às 8h30, não se preocupem que vocês não vão ter reunião, mas gostava estou-me a convidar, isto é terrível, mas gostava de vos ter a oportunidade de falar no outro dia, até porque já estou atrasada, em mostrar como as stiff arteries podem ser tratadas, não, obviamente, do ponto de vista médico, mas do ponto de vista do exercício, ou o que o exercício físico, o que a evidência científica tem mostrado como o efeito do exercício físico nestes indicadores de rigidez arterial. Imagino que grande parte de vocês já está a pensar em outras coisas, e ainda bem, não é? Que isto é uma chatice falar de rigidez arterial, mas é o que caiu no menu para a última sessão do semestre. Muito obrigada. Pessoal que está aplaudindo, obrigado nós, como dizem aí. Obrigado nós pelo seu tempo de disposição, sobretudo porque aí já são 4 horas a mais, são 7h30 da noite quase, né? A hora de dar banho aos miúdos, dar jantas aos miúdos, né? É verdade. E de passear o cão. Pois é, agora está claro ainda aí, não é? É uma maravilha, porque, olha, são 7h30 e lá fora o sol ainda está alto, não dá para ver, mas é uma altura do ano muito bonita aqui no Porto, que só anoitece pelas 9h e tal, é mesmo muito agradável. Exato. Muito obrigado, Lucimere. Realmente, eu fiquei curioso de ver, então, o efeito do exercício para o combate ou controle da rigidez muscular. Eu acredito que você já deve ter ideia de que tipo de exercício são mais eficazes para esse tipo de controle, não é? Já, obviamente, não é o treino aeróbio aqui, não é novidade para nenhum, pela forma como interage, que é aquele que mais efeito tem sobre a distensibilidade arterial, ou aquele que se especula que mais efeito tenha, e que o treino resistido seria aquele vilão da brincadeira, não é? E é engraçado que há poucos estudos que efetivamente consigam mostrar o efeito deletério do treino resistido, desse treino que a gente faz dos 70% a 75% de um RM, e, portanto, o treino resistido não é assim aquele vilão para adaptação cardiovascular do ponto de vista das artérias e nem da remodelação do ventrículo esquerdo, mas há pouquíssimos estudos sobre isso. Nós até submetemos um artigo recentemente de uma orientação de mestrado que eu já tinha aqui na gaveta desde 2018, que era comparar corredores, eu não sei como se diz isso, mas crossfitters, quem faz crossfit, não sei se é crossfitters, não sei qual é o termo, quem faz treino resistido e sedentários. E, curiosamente, a rigidez de uma idade muito específica, dos 20 aos 30, e só homens. E, efetivamente, 2 anos de treino numa dessas modalidades não tinha ou não foi capaz de alterar a rigidez arterial em nenhum destes grupos, a não ser comparativamente ao grupo de controle. E, portanto, muitas vezes o treino resistido aparece assim como um daqueles que supostamente podem levar a perturbações hemodinâmicas importantes associadas com uma remodelação das paredes das artérias, mas não se tem conseguido mostrar isso. E queria dizer que, olha, que eu gosto muito de rigidez arterial e gostava de conseguir recolher mais dados, portanto, volto a colocar o aparelho à disposição, ele vai pelo correio, vocês recolham, a gente brinca com os dados
Posso botar mais uma questão? Depende. Só se eu conseguir responder, senão não podes. Aí esse resultado que você tem com essa faixa etária, dos 20 aos 30 anos, se você fizesse com um grupo de 60, 70 anos de idade, o resultado seria igual? É isso que eu não sei e é isso que eu queria fazer agora. Eu queria replicar esse estudo em populações mais velhas, não é? Porque uma coisa é quando nós somos novinhos e não temos e não há tempo, mesmo que as pessoas treinam já há 2 anos, mas a elastina continua no seu auge, não é? Mas será que isso aos 60, aos 70 ou aos 50, que parece ser a idade crítica para o aparecimento do early vascular aging, será que isso pode causar uma perturbação diferente, uma adaptação diferente? Uma segunda questão. Qual o período de treinamento para que efetivamente se apresentem bons resultados? Dalmo, tu és terrível. Tu me fazes perguntas só para me entalar, caramba. Isto é impressionante. Eu nunca consigo te responder. Mas essa ninguém consegue. Porque é curioso que os estudos, mesmo da farmacologia, que supostamente aqui teriam um efeito mais direto, não é? Na expressão de vários componentes da parede das artérias. Mesmo a farmacologia, nós não conseguimos precisar quanto tempo é necessário para a artéria ter uma resposta diferente. E no exercício, continua sendo uma incógnita também. Mesmo do ponto de vista das respostas agudas ao stiffness, também já há algumas coisas relativamente ao treino aeróbio, mas há poucos estudos, eu desconheço, do treino agudo, da resposta de um RM na complacência arterial, não é? Quanto tempo, eventualmente, pode permanecer uma alteração. Mas os estudos e aquilo que se tem recomendado é que nunca as medidas repetidas possam ser feitas com intervalos inferiores a 6 meses. Portanto, um protocolo com stiffness, pelo menos 6 meses. O meu doutoramento eu fiz com stiffness, mas não era um programa formal de exercício, era em aconselhamento em saúde. Nós fizemos com intervalo de 4 meses, não observamos nada, e depois fizemos com intervalo de 1 ano e também não observamos nada. Mas também não era exercício formal, não é? Portanto, o facto de não terem envelhecido mais já foi um achado interessante. Mas lá está. O exercício faz alguma coisa? Faz, mas é preciso um tempo prolongado pela sua modulação direta no stiffness, mas também pela sua modulação indireta de outros fatores de risco, não é? Portanto, é uma dupla ação, digamos assim. Tá bem. Se calhar fazemos alguma coisa aí junto com o Pablo, lá da Espanha. Ele tem um projeto com idosos, fatores de atendimento à saúde. Conhece o Pablo? Acho que não. Eu estava pensando quem é o Pablo, mas não estou a ver. É Pablo do quê, Pedro? Professor, não sei, eu não lembro. Deixa eu olhar aqui. O Jorge acabou de falar que o Pablo ele tem um projeto com idosos lá, e enquanto você estava falando, eu estava pensando exatamente sobre algum tipo de intervenção com esses idosos, uma vez que ele tem esse programa de forma contínua e esse acompanhamento, e com essa possibilidade de você transportar o teu próprio equipamento, no caso, enviar a ele, de repente, a gente fazer isso, alguma coisa lá, porque aqui, por exemplo, nós temos esporadicamente, nós não somos donos dos idosos aqui. Pois. Mas eu acho que, de repente, lá, como poderemos estar mais próximos, de repente a gente pode implementar alguma coisa nesse sentido com ele. Claro que sim. Nós agora, em setembro, nós aqui, com 2 estudantes novos de doutoramento que eu adquiri, como a gente não adquire, não é eles que nos adquirem a nós, mas estamos a implementar programas de exercício também com dança e com boxe. E, portanto,
boxe porque sim, é uma loucura, os velhinhos não vão bater uns nos outros, mas vão fazer aqueles tipo aerobox, ou como é que chama aquilo, por causa da história das neurodegenerativas, não é? E um dos parâmetros que nós vamos colocar também é o stiffness, é a rigidez, mas obviamente que nós temos meia dúzia de velhotes, se o Pablo tiver outros tantos, não é? Já pode ser, podemos conseguir dados mais interessantes. Também estou fazendo um outro estudo que é muito, muito curioso, mas eu ainda não tenho resultados, que é uma rede com a história da pandemia, da Covid. Este grupo de Paris lançou um estudo global sobre envelhecimento arterial por conta da Covid. E, portanto, nós somos muitos investigadores à volta do mundo, há colegas do Brasil também, Bertolini, não sei como é que ele se chama, e avaliamos os sobreviventes de Covid de diferentes grupos de gravidade da infecção, não é? Assintomáticos, doença ligeira, moderada, severa. Avaliamos o stiffness 3 meses pós-infecção. E agora, 1 ano, estamos a fechar agora as recolhas de 1 ano, e no ano que vem vamos fazer outro ano. E os dados preliminares mostram que a rigidez arterial, sobretudo no sexo masculino, dos sobreviventes da Covid, foram acelerados em função da infecção. Agora, não está publicado ainda, não é? E, portanto, é preciso esperar um bocadinho, mas há muitas... A rigidez arterial, a mim, abriu muitas portas, e acho que, efetivamente, é uma medida que é aquilo que eu disse no início, não é um snapshot, não é uma fotografia da PCR ou dos triglicerídeos daquele momento, não, ela é o resultado de muitos insultos que o corpo que as artérias vão recebendo. E mas eu sou enviesada, não é porque gosto disso, acho que efetivamente pode ser um fator de risco com medições mais simplificadas a ser considerado nos centros de saúde, nos hospitais e por aí fora. O Zé Oliveira está contigo nessa ou não? O Zé Oliveira foi meu orientador de doutorado. Pronto. E ele que me vendeu isso, não é? Os orientadores sempre vendem ideias, portanto, eu comprei a ideia da rigidez arterial e ele era o meu orientador, e agora continuo trabalhando com ele nestas coisinhas. Ótimo. Um beijo para ti, um beijo para casa e um abraço a todos aí, tá bem? Gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela paciência em me ouvirem. Espero que não tenha doído muito, e ao dispor sempre para colaborar com este grupo que é tão simpático e que me é tão querido. Foi ótimo. Obrigado. Um beijinho. Beijinho, tchau. Adeus. Tchau, obrigado, professora Lucimere. Tudo bom, beijinho. Obrigado aí, professora. Obrigada eu, Paulo. Deus.